Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Estrutura de Dados 1. Eu sou o professor Denis Giovanni e vou acompanhar vocês na nossa aula, então, pilhas e filas, ok? Então, começando aqui, né, o nosso roteiro de hoje, vamos começar com uma revisão do conteúdo, porque aqui a gente está trabalhando então no conteúdo final da primeira parte da disciplina, que é sobre listas ainda. Depois vamos falar de duas estruturas de dados que são um tipo particular de lista. A primeira delas é filas e depois pilhas, ok? Para os dois casos, vamos trabalhar na implementação do encadeamento. Na parte de contiguidade física, nós vamos explicar como seria ali para quem tiver interesse e precisar implementar. Então, começando pela revisão. Bom, sobre listas lineares, né? Então, nossa primeira estrutura de dados da disciplina, a gente sabe que é uma sequência de zero ou mais nodos do mesmo tipo aqui para nós, que tem uma relação linear ali, uma estrutura linear entre eles, que a gente tem sempre um antecessor e um sucessor, ok? Pode ser uma lista de inteiro, de float ou de qualquer tipo de struct que a gente precisar. Nós vimos que tem dois tipos de implementação dessa lista linear. Pode ser tanto por contiguidade física ou por encadeamento. Contiguidade física, a gente lembra então que é adjacência lógica e vale a adjacência física. Então esses elementos eles vão estar dispostos de forma contínua aqui na memória, garantidamente, a gente precisa de variáveis de início e de fim para controlar esse meu início e fim da lista. E a lista vai possuir uma capacidade máxima que é previamente estabelecida dependendo do tamanho do meu vetor. O tamanho do meu vetor pode ser feito de forma estática, que seria lá com define, né, tempo de compilação, ou em forma dinâmica, que é utilizando ali o nosso malloc, né, que a gente viu, para alocar dinamicamente o espaço de memória. Nós vimos também um outro tipo de listas um pouquinho mais interessante, são as listas encadeadas. O funcionamento básico é que tem cada elemento, então ele tem dados próprios e um ponteiro para o próximo elemento. A gente vai ter um ponteiro com um null para o fim da lista e tem um ponteiro adicional marcando o início da lista para dizer que essa seria a minha lista encadeada, o ponteiro para o meu primeiro nodo e a partir daqui eu consigo acessar eles. Então vamos para a primeira estrutura de dados que a gente vai ver aqui na aula de hoje, né? Então, lembrando que é um subconjunto de lista. Então, ainda, tudo que a gente viu de lista, de certa forma, ainda vale para cá, só que vai ser uma especialização. A gente vai tirar algumas regras e botar outras, ok? Para restringir. Então, são as filas. Vamos primeiro ver o que ela é, depois a gente vai falar sobre a implementação usando encadeamento e contiguidade física. Então, estrutura de dados filas é responsável, então, pelo que diz, é o primeiro que entra é o primeiro a sair, ok? First in, first out também é reconhecido como FIFO. É bem conhecido essa terminologia para designar ali o tipo de fila, ok? Então, um exemplo prático que a gente utiliza a nossa fila. Para encaminhamento de pacotes em roteador, imagina, está chegando ali o roteador, ele está mandando pacotes ali para algum lugar distribuindo, né? Então ele vai ter uma fila, uma prioridade ali de acesso, de certa forma. Escalonamento de processo, que é na parte do sistema operacional, é mais específico do pessoal que trabalha nessa área. Processamento de áudio e vídeo em streaming, que está bem na moda. Então, imagine lá, a gente pega um Netflix da vida, ou algum Spotify, algum outro aplicativo dessa ideia, próprio YouTube, né, que manda pacotes de vídeos. Enquanto o servidor está nos mandando aqui como cliente cada um desses frames, né, dessas fotos, porque um filme ele é constituído por diversas imagens, né, claro, com som junto, mas ele vai mandando isso aí de forma de pacotes à medida que vai chegando, esse display vai mostrando para a gente aqui, né, de acordo com o que a gente tem no roteador, vai recebendo, enfim. Então, uma das ideias, uma das implementações que tem é que é bem baseado nessa fila. À medida que vai chegando cada um dos frames, ele vai nos jogando ali na tela, ok? Então aqui tem a nosso desenho aqui, né, nosso esquema para imitar uma fila. Às vezes é vista a fila aqui em ordem, né, virando isso aí na horizontal, mas a gente vai ter aqui o início dela, que vai ser, então, imaginem, a fila é bem o que a gente conhece assim, de fila de banco ou fila de alguma coisa, tá? Então, vai ter o início, imaginando aqui pessoas ou algum tipo de estrutura, né? Que vai estar nesse início que já está aqui há mais tempo, porque chegou antes, e vai ter gente lá no final que recém chegou e vai estar esperando para a fila, ok? Aqui, então, no início, vai ser as operações ali de remoção e consulta, porque eu tenho acesso à pessoa que vai estar no início, eu posso removê-la da fila, porque ela vai ser atendida, por exemplo, e a operação de inserção é no final, porque quem chega só pode ser inserido no final da fila, senão a gente estaria furando a fila. Então, lembrando, para a gente tentar não se confundir, que às vezes acontece, é comum, a gente, mas o que é o início, o que é o fim? Lembrando que uma fila de banco, então o início da fila é o cara que vai ser atendido primeiro, e o final da fila é o pessoal que recém chegou, ok? Então, inserções sempre ocorrem em uma extremidade, né? No caso, inserções ela vai ocorrer no fim. Consultas e remoções sempre ocorrem na outra, que é o início. A gente pode implementar tanto com encadeamento, que a gente vai ver a implementação agora, né? Daqui a pouquinho, e com contiguidade física, a gente vai só comentar mais lá para o final da aula, ok? Então vamos lá para a nossa primeira implementação, né? Que é utilizando encadeamento.
Bom, então o que a gente tem que ter de estrutura de dados para armazenar, né? A gente vai ter que ter um ponteiro para o primeiro elemento, né? Então, se a fila estiver vazia, a gente vai apontar para um null, para, né, mostrar ali onde que é o primeiro elemento que está. E aí a ideia é, bom, a gente teria que caminhar até o último elemento a cada vez se a gente fosse usar a nossa notação que a gente viu de lista, né? Que seria bem complicado, porque notem que a gente vai precisar inserir toda hora, né? Não toda hora, mas é uma opção de inserir. Então a gente teria que vir lá no início e andando, andando, andando até chegar no elemento para, a partir dali, né, inserir o novo elemento. Então, para deixar as operações de inserção mais eficientes, porque do jeito que seria proposto seria ineficiente, a gente vai fazer uma outra solução que consiste em colocar um outro ponteiro, tanto um para o início quanto para o fim. O ponteiro do início vai ser mais encarregado da parte ali de remoções e de consultas, e o ponteiro do final vai ser encarregado pela parte de inserções com um novo elemento, ok? Então vamos lá, né, para os tipos necessários aqui. Então lembrando, nosso TAD ele é formado pela primeira parte, que seriam ali os nossos dados e as operações. Vamos ver primeiro os dados. A gente tem aqui a nossa estrutura que a gente vem usando na disciplina, que é produto, né? Que tem código, nome e preço, que a gente já está acostumado. Nós temos aqui a nossa estrutura nodo, que a gente também já viu em início, então é praticamente a mesma estrutura, tá? Não muda nada. Já definindo aqui, né, o nodo, o que ele é? Ele vai ter o produto e vai ter um ponteiro para o próximo. E, claro, aqui vai estar a grande estrutura nova, né, que é a nossa chamada fila enc, que seria a nossa fila encadeada. Ela vai ser constituída, então, de dois ponteiros, né, para o tipo nodo, ou seja, elas vão apontar para o tipo nodo que vai ter vai estar armazenado os dados mesmo, né, com um ponteiro para o próximo, um chamado início e outro para o fim, para as finalidades que a gente acabou de comentar nos slides anteriores, ok? Bom, então operações em filas aqui em geral, né? Lembrando aqui que filas em geral são chamadas em inglês de queue, né? Então aqui está a implementação para não confundir, porque às vezes o pessoal confunde no falar o nome, né? É um nome complicado de dizer. Queue pode ser dito então como está aqui, né? K-E-E-W, então queue mesmo. Bom, a gente vai ver as seguintes operações aqui nos próximos slides. A primeira delas é inicializa, para inicializar, né? Que a gente já está acostumado, né? Para inicializar a nossa fila. A gente vai ter um inserir no final, sempre inserir no final. Ah, professor, mas eu quero inserir no meio, ou eu quero inserir no início, então usa a lista. Notem assim, ó, isso aqui é o mais importante da aula em geral, tá? Quando a gente for ver listas e pilhas, elas são estruturas de dados que têm essa finalidade. Então eu não posso alterar qualquer coisa que está aqui. Se eu fizer qualquer coisa extra, vai deixar de ser a estrutura de dados que ela se propôs a ser e vai virar uma lista que vai ter alguma especialidade, ok? Então, inserir é sempre no final. Como é que é o nome dessa operação de inserir no final? A gente chama de enqueue, ok? Então, a ideia é manter o ponteiro aqui para o final, né? Para tornar a inserção mais eficiente. Então, a gente vai ter esse ponteiro aqui para poder colocar os elementos de forma que eu não precise percorrer a partir do meu início, ok? E o remover do início é o dequeue, porque é a única opção que eu tenho de remover. Notem que eu não posso trabalhar com eu não posso ter acesso a nenhum dos elementos. O meu cliente, né, que vai usar o meu código, ele não pode ter acesso a nenhum dos elementos que não seja nenhuma das extremidades, né, que seja alguma das extremidades. Então, a gente só vai ter acesso aqui ao final da lista e ao início da lista. Eu posso usar para percorrer para alguma outra operação, posso, não tem problema, mas as operações que vão ocorrer vão ser sempre nas extremidades. Se eu, professor, eu quero bolar uma operação que devolve o segundo elemento da fila, não existe essa operação. Se a gente fizer isso, a gente está transformando a nossa estrutura de dados em uma lista, ok? Bom, a gente vai ter também consulta do início e imprime do início, né? Que são então, a gente vai ver os primeiros elementos ali, os primeiros elementos que vão estar na nossa fila, né? Para recém serem atendidos, digamos, e vão ter a operação de destroy, né? Que é padrão aqui para a gente poder desalocar a memória à vista. Então aqui, importantíssimo pessoal, tal que eu acabei de falar, apenas o primeiro e o último elemento podem ser acessados. Se eu fizer qualquer coisa que mude isso, a gente está deixando de usar uma fila e está transformando em outra estrutura de dados que a gente está criando, que é do tipo lista geral, ok? Então, é importante respeitar, entender o que é uma fila e uma pilha, para saber quando usar cada uma e respeitar essas regras, ok? Vamos lá para as operações, então, começando com a operação de inicializar. Então, minha void inicializa vai receber uma estrutura aqui, né, um ponteiro para a fila encadeada, como a gente já está acostumado, e a nossa inicializa vai simplesmente colocar tanto o ponteiro do início quanto o ponteiro do final para nulo, porque justamente para indicar os ponteiros estão prontos para serem alocados, enfim, utilizados, mas por enquanto não tem nada. Como é que é a nossa inserção, nossa operação de enqueue? Então, a inserção no final da fila, que é o único tipo de inserção que tem. Bom,
como é que vai funcionar? Então, o ponteiro para o próximo do último elemento vai apontar para o novo, se a fila não estiver vazia, né, que a gente vai fazer. Então, aqui, né, imagina que a gente vai inserir nosso elemento, aqui vai estar o início da fila, e na nossa estrutura de dados que a gente vai ver na disciplina, os ponteiros eles começam no início e vão apontando para os outros até o final. No caso aqui, a gente tem 2 elementos só nesse exemplo, ok? A gente vai ter um novo, claro, que a gente vai ter que alocar, né, a gente já viu como funciona isso daqui, e então, né, o ponteiro para o próximo do último elemento vai apontar para o novo, é isso que a gente tem que fazer para que seja apontado para cá, e o ponteiro para o final vai apontar para o novo. Então, o próximo do novo vai ser o null, né, para indicar aqui que chegou no null. O que a gente quer fazer? A gente quer encadear esse elemento, né? Então vai ficar exatamente dessa forma aqui, o meu final aponta para cá, o meu próximo dele aponta para engatar, né, nessa lista do último, e o meu último aponta para nulo. Bom, aqui tem um detalhe, né? Cuidado pro ponteiro, com o ponteiro para o início, se a fila estiver vazia, porque nota que o final e o início eles vão apontar para o mesmo lugar. Mas a gente vai ver agora em detalhes da implementação, ok? Então daqui a nossa operação chamada enqueue, ela vai retornar então um inteiro 1 indicando sucesso ou 0 indicando falha, que o falha aqui no caso é para falta de memória, ok? A gente vai receber uma fila encadeada aqui chamada F, né, um ponteiro para ela, e vai receber um produto que a gente imagina que já vai estar preenchido, ok? Bom, o que a gente vai precisar de ponteiros aqui, né, de variáveis auxiliares? Um ponteiro novo, que vai, né, do tipo nodo aqui, ponteiro, que vai apontar para null por enquanto, porque a gente quer alocar, e vai ter um auxiliar que vai apontar aqui para o F, né, a nossa fila, seta fim, ou seja, para apontar para o nodo que é o final dela, né, que a gente vai começar. Nota que como a inserção é no final, isso aqui ajuda muito, porque senão a gente teria que ter uma operação para o início e percorrer com o while até chegar no final, coisa que a gente não precisa. Aqui então nós estamos alocando um novo nodo, né, com a operação malloc. Está checando aqui se não deu problema no malloc, né, vendo se não é null e retorna zero se for o caso. Aqui eu estou colocando o meu novo dado que assim foi alocado para receber os dados do produto e apontando o meu próximo dele para null. Né? Então a gente tem, nesse caso aqui a gente já tem um ponteiro, um novo elemento alocado e aqui vai ter um ponteiro para null. Bom, voltando para cá, então a gente vai checar se a fila vai ser vazia. Então, se para a fila está vazia, a gente está vendo se o início é nulo. Se for esse o caso, então o início vai receber o novo, né? Ele vai apontar, no caso, para o novo, porque vai ser o primeiro elemento que a gente está colocando. Caso contrário, então o aux próximo vai ser o novo. Então, lembrando como a gente viu aqui, né? O aux, que era o final, próximo vai apontar para novo, então ele vai apontar para cá. Só a gente fez essa parte. E o final vai apontar para novo, para que ele fique, né, atualizado ali com realmente o último nodo, para se a gente quiser fazer uma outra inserção já esteja pronto. Ok, tranquilos, a gente retorna 1 para indicar que foi sucesso. Beleza? Vamos para a próxima, então, operação de remoção. Remoção vai ser no início da fila. Como é que é chamada a operação? Dequeue, ok? Dequeue, existe remoção no fim da fila ou no meio da fila? Não. Se eu quiser fazer esse tipo de coisa, eu vou usar uma lista, ok? Ah, professor, mas aí eu posso fazer uma lista que seja tanto ponte para um lado quanto para o outro? É um dos tipos de lista que a gente vai ver mais ali para as próximas aulas, que são as listas duplamente encadeadas. Temos também listas circulares e outros tipos, ok? Mas, então, é importante frisar, pessoal. Se eu quiser fazer qualquer coisa que não seja as operações que tem aqui, que não vá tocar nas extremidades, não deixa de ser uma fila. Fila é uma estrutura de dados que tem esses elementos ali que tem que ser considerados, ok? Bom, então vamos para a operação de remoção. Se a fila não vazia, né, o que a gente vai fazer, o ponteiro auxiliar, a gente vai ter um ponteiro auxiliar que vai apontar para o início, porque a remoção é no início. Ponteiro para o início ele vai avançar. E a gente vai ter ali qualquer acesso desejado ali no conteúdo, né, para fazer, né, acessar o conteúdo da maneira que precisa e depois vai ter a operação ali de liberação de memória com free. Então como é que funciona aqui? A gente vai ter um exemplo, né, onde é que eu vou tirar? Eu vou remover no início da fila. Então imagina de novo, para a gente não se confundir, fila de banco, né? Imagine que aqui é o primeiro elemento, ele vai estar apontando para os de trás, ele vai ter a fila dele, né, vai ser a partir do início para o fim. E esse cara aqui, então, vai ser o que vai ser removido. O que a gente tem que fazer? Bom, o meu início ele vai ter que se mudar para cá, né? O ponteiro do início vai avançar, porque agora o primeiro elemento vai ser esse, não esse mais. A gente vai ter que depois apagar esse elemento aqui dando um free. E claro, né, bem no início de tudo, o meu auxiliar vai ter que apontar para o início. Então, com isso, eu consigo deixar o meu início apontando para cá, uma operação bem simples, e o meu auxiliar está pronto para remover esse nodo.
Então vamos lá, né? Nossa operação de DQ, a gente vai receber uma fila F, né, que é um ponteiro para fila encadeada, e vai retornar um produto. Né? Porque, senhor, por que retornar o produto? Aqui na implementação, a gente decidiu retornar, então, o produto que foi excluído. Digamos que eu excluí o produto da fila, mas para não ser uma coisa, esqueci de consultar ele antes, ou não sei, né? De alguma maneira, a gente vai copiar esse produto para fora para que eu tenha, qual que foi excluído? Eu quero ver qual que eu excluí, ok? Então aqui a gente vai ter o nodo auxiliar, né, que vai apontar aqui para o início, então dessa vez, né, porque é o que a gente vai precisar, e estou criando aqui um produto chamado prod, que vai ser a minha variável auxiliar, que eu vou preencher as coisas do meu produto, né, caso eu precise aqui no caso -1, e retornar ele se não precisar, eu vou colocar nos dados ali que eu tinha dele antes de ser excluído. Então, primeira coisa que eu vou ver se a minha fila é vazia. Se a minha fila for vazia, né, comparando aqui com o nulo, eu estou setando o meu código para -1, porque lá no final, quando eu retornar o produto, esse produto novo que eu criei, ele vai ter -1 no código para a gente ver se deu erro. Né? Caso contrário, então, se a fila não está vazia, né, não deu null, o que eu vou ter que fazer? Geralmente o que a gente tinha visto antes. Né? O meu início ele vai ser então o aux próximo, ou seja, né, o próprio início próximo, digamos, que aqui já virou o aux, porque a gente inicializou antes. O meu prod vai receber ali os conteúdos do aux dado, e eu vou dar um free no aux, porque agora o meu aux está liberado, né? A gente tem essa situação aqui, então a gente tinha essa, que a gente fez foi passar o início para cá, o meu aux já estava apontado antes para o início, e agora eu consigo dar free sem problemas, né? Eu dou free no meu aux e com isso acaba. Aqui é importante só checar, né, se a fila ficou vazia, né, que é um dos perigos que tem. Se aconteceu de ficar vazia porque era, digamos, o único elemento que existia, eu vou colocar também, sabendo que o início está vazio, eu vou setar o meu fim para nulo também, para ele não ficar apontando para um lugar que não existe mais, tá? E depois, claro, eu retorno meu produto. Professor, vai retornar certo? Vai, porque nota que aqui a gente tem o if, né? Se não tiver nada, vai retornar -1. Se tiver feito alguma coisa, eu vou preencher esse meu prod com o aux dado e retorno prod no final. Ok? Seguindo então minha operação de consulta início, eu vou ter aqui, né, consulta início, vou receber, vou de novo, né, devolver o produto, porque eu quero consultar o produto, agora faz sentido, né, realmente devolver ele, e eu tenho aqui a minha fila F, estou chamando aqui, criando um nodo auxiliar, estou criando o meu produto, né, que é uma variável aqui que vai copiar no caso. Se for nulo, eu vou retornar -1, porque eu tentei consultar o início, mas a fila está vazia. Caso contrário, eu vou setar aqui no meu auxiliar para o F início, então estou apontando ali para o nodo inicial, e aí eu copio, né, o dado do meu auxiliar para o produto para poder retornar ele. Com isso, a mesma coisa que a gente fez antes, eu vou retornar o -1 no código, ou vou retornar o próprio produto aqui do dado que eu preciso dele, ok? Vamos ver a imprime, que é bem parecida ali praticamente, né, com a consulta, mas digamos que eu quero imprimir também. Professor, posso fazer uma imprime no meio? Não, tá? Imprime sempre no início. Imprime consulta e remoção sempre da primeira pessoa da fila. Como se as outras realmente não importassem. Eu quero saber da primeira para poder remover ela, poder chamar ela ou consultar os dados dela, ok? Então, meu imprime início, né, ela vai receber de novo uma fila. Estou criando aqui o meu nodo auxiliar. Estou checando se é nulo, então eu vou colocar aqui, como a gente não vai ter retorno, né, para impressão, eu vou colocar a fila vazia, né, então só para constar. Aqui eu vou fazer que o meu auxiliar, então, seja o fin, né, que é o que está chegando ali, porque é realmente o início, né, que a gente está imprimindo. E aí eu vou imprimir, vou chamar a função imprime dado, que a gente já tinha visto parecido aqui, né? Aqui tem imprime dado, não sei se não lembro se era imprime produto ou alguma outra coisa em outras aulas, mas é basicamente vai dizer aqui código, nome, preço, ok? Para nos ajudar a debugar isso aí. E a operação destruir, né, que é a nossa destrói, então eu vou receber minha fila, eu não retorno nada, porque eu já vou dar free, né, nele próprio, né, quando a função acabar já vai ter todos os nodos liberados. Eu vou criar aqui um auxiliar para percorrer a fila, e vou fazer aqui o meu while, né, então agora sim eu vou ter que percorrer, em vez de só acessar o primeiro ou o último elemento, eu vou ter que ir um por um, do início para o fim, né, para ir conseguindo remover cada um deles até chegar no final e dar free em todos. Então, enquanto o fin, né, que é o que eu vou avançar, for diferente de null, semelhante que a gente bem similar com o que a gente fazia ele com as desencadeadas, né, quando a gente viu. Eu vou fazer com que o meu auxiliar seja o início, né, porque o meu início vai avançar, justamente o início avança com o aux próximo. Então, eu avanço o meu próprio ponteiro do início, porque ele vai cada vez avançando, não tem sentido guardar mais ele, e o meu auxiliar fica para trás e apaga ele que nem a gente fazia com a lista, né? Dando free nele, assim para cada vez até que chegue em nulo. Quando for nulo é porque chegou ali ao final da lista, lembrando que o nosso último ali, o elemento, ele vai apontar para nulo, né? E no final vou fazer com que o meu fim aponte para nulo também, para que ele não fique apontando para o nada. Ok, tranquilo. Essas então foram as operações da parte de fila, né, com encadeamento.
A gente vai ver agora como funcionaria fila utilizando contiguidade física, mas sem ver as operações para não ficar muito grande, sendo que a gente vai usar ali para o exercício prático, para os laboratórios, a implementação por encadeamento, tá? Mas a gente vai discutir aqui como seria com contiguidade física, se você precisar implementar um dia. Então, seriam as mesmas operações, outra forma de armazenar, né? Inserções sempre no fim, remoções e consultas sempre no começo. Por quê? Porque é uma fila, então fila garantidamente sempre tem isso daqui, ok? Então a gente tem aqui um exemplo, né, que seria aqui uma lista especial, por assim dizer, onde eu só consigo acessar os elementos das extremidades. Então, à medida que a gente vai usar a fila, né, inserções e remoções ao longo do tempo, ela vai andar sobre o vetor armazenado. Então, aqui inserção, né, eu inseri o elemento, né, que nem tem aqui, no caso, agora eu inseri o elemento, foi colocado aqui. Minha remoção, eu tirei uns elementos. E, por exemplo, aqui, né, 3 inserções depois, né, se a gente vai colocando o pessoal no final da fila, fim da fila chegou, e aí uma ideia, né, o que fazer? A gente teria que deslocar todos, será que a gente realmente precisa deslocar todos para esse caso de fila? Né? Que daria, já viu que o custo, né, seria bem alto aqui para ter que deslocar os N elementos para o lado, para inserir mais um. Bom, aqui é proposta uma outra operação, tá? Que a gente não vai ver muito na disciplina, mas é interessante saber que existe, como funciona. Em geral, isso aí é importante, tá? Que seria justamente a operação circular. Então, todas as operações elas devem ser modificadas para prever essa possibilidade, mas notem que eu estou usando a minha fila de forma circular, né? Porque ó, notem que o fim que era aqui agora ele passou a ser para o início para evitar que eu desloque os elementos. Claro que as operações elas vão ter que, né, ser todas adaptadas, porque agora eu vou ter que, na hora de checar o tamanho da fila, né, tamanho não no caso, mas as operações lá, seja de consulta ou coisa, para não dar problema na hora de destruir, por exemplo, não posso simplesmente ir andando nos índices, né, eu vou ter que cuidar, mas é uma maneira bem interessante ali de conseguir implementar esse tipo aqui por contiguidade física uma fila, tá bem? E a gente já vê que existem listas então circulares, que é um assunto que a gente não vai abordar com profundidade na disciplina, mas é importante saber que existe, ok? Bom, então vamos agora para a segunda parte da aula, que são as outras estruturas de dados, né? Um subconjunto das minhas listas primas, né? Seriam irmãs ali ou primas das minhas filas, né? São outras estruturas de dados bem importantes na computação em geral, que são as pilhas, ok? A gente vai ver então as duas abordagens, por encadeamento e contiguidade física, da mesma forma que fila. Encadeamento a gente vai ver a implementação e contiguidade física vamos comentar como seria a implementação, tá bem? Então vamos lá. Como é que funciona a estrutura de dados PIR? Então, o último que entra é o primeiro a sair, last in, first out, também conhecida como LIFO, ok? Exemplos práticos dela. Então, uma pilha de pratos livres. Então, também, assim como eu tinha dito para vocês, para a gente não se perder, que a dica para entender fila é uma fila de banco, aqui eu vou dizer para a gente pensar sempre numa pilha de prato ou uma pilha de livro para a gente não se perder, ok? Então, aqui, como assim uma pilha? Bom, a gente vai empilhando os meus pratos, né? Imagina, estou lavando pratos e estou colocando vou empilhando um em cima do outro, tá bem? A gente tem em geral essa representação aqui para ver, eu já comento um pouquinho mais dela. Alguns exemplos práticos, né, que é um dos mais famosos aqui, o botão retornar do navegador web. Imagina que a gente está vendo várias páginas, né? Eu abri uma, daí fui para outra, fui para outra, fui para outra. Agora eu quero voltar. Uma pilha serve para isso, porque imagina, eu vejo a primeira, eu jogo ela aqui. Eu vejo outra, eu jogo aqui. Vejo outra, jogo aqui. Vejo outra, jogo aqui. E eu vou voltando, vou desempilhando, né, os meus pratos. E à medida que eu vou desempilhando, eu vou chegando na minha página anterior web, né? E isso aqui que eu acho bem legal, um exemplo muito, muito interessante, que é o desfazer o nosso undo, né, de editor de texto, editor de imagem, coisa geral, né, o nosso Ctrl Z, o popular Ctrl Z. Ah, deu problema, sei que, vou dar Ctrl Z. Como é que funciona com o Ctrl Z? Bom, é porque o programa ele vai estar salvando esses estados. Cada um dos estados que vai estar salvo vai estar nessa pilha. Quando eu for dando Ctrl Z, eu vou removendo aqui, né, uma por uma e vou chegando no meu estado anterior até que eu não tenha mais estado para remover, tá bem? Como é que funciona então a pilha? Bom, todas as operações que eu vou fazer, inserção, remoção, consulta, impressão, vão ser sempre do topo, sempre, sempre, sempre do topo, ok? Eu não tenho como tocar, como acessar direto de nenhuma forma os elementos do meio, muito menos o elemento da base. Então, se eu quiser chegar na base, eu vou ter que remover todos os elementos até que eu chegue nele, e aí sim eu consigo ter acesso a esse elemento, tá bem? Então, inserções, consultas, remoções sempre na mesma extremidade, que nesse caso é o topo, então aqui está o nosso desenho dela, nosso esquema, e a gente pode implementar tanto com encadeamento quanto com contiguidade física. Bom, algumas propriedades de pilha, tá, que são bem interessantes de falar. Então, a primeira coisa é que a gente tem que ter então um ponteiro para o primeiro elemento, claro, né, esse elemento vai ser chamado de topo, para que eu consiga manejar essas operações. Se a pilha estiver vazia, então, a gente vai apontar ele para null.
O último elemento deve sempre apontar para null, né? Porque, claro, a gente vai estar, à medida ele vai crescendo aqui, notem que vai começar com o meu topo, vai ser a minha base, e aí a gente vai subindo, 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 eu tenho que fazer com que a minha base, né, no caso que é o último elemento, ele vá, claro, esse encadeamento ele vai ser feito daqui para cá, né, de baixo para cima, então o meu topo ali, que é o último elemento, ele vai estar apontando ali para os demais, tá? Então, outros detalhes, né? Então, o último elemento deve sempre apontar para null, isso indica que chegamos no último elemento, base, né? Então, para saber que eu cheguei na base, realmente, como eu tinha comentado, essa base aqui do elemento ele vai ser apontado para null. A gente pode inserir elementos só no topo, remover e consultar elementos também apenas no topo. A pilha tem uma base, que é o elemento mais antigo, e o topo, que é o elemento mais novo, ok? Então, a pilha, né, que é o nosso stack, é sujeita à seguinte regra: sempre que houver um tipo de remoção, o elemento removido é o que está na estrutura há menos tempo. Ah, professor, como assim, né? Então, LIFO vem disso, né? Last in, first out. Então, o primeiro objeto a ser inserido na pilha é o último a ser removido. Professor, não lembro disso, como é que eu vou lembrar? Pensa numa pilha de pratos, tá? Imaginem, por exemplo, pratos sujos. A gente comeu ali, recolheu os pratos, eu botei o primeiro, digamos, o primeiro que eu comi tal horário, ele vai estar ali mais sujo, digamos, né? Vai estar mais grudado, vamos imaginar a sujeira, do que um outro que eu comi depois. Então, o prato mais limpo, né? Se eu for empilhar, nesse caso ali, durante várias horas, né, por exemplo, que vai ter menos tempo ali grudado, no caso a comida, né? Seria o último que eu coloquei na minha pilha, que ele vai estar lá em cima. Então, esse aí foi o recém que eu coloquei. Eu recém consumi, então, o prato, ou na mesma coisa lavando, né? Eu vou lavando meus pratos. O último que eu botei lá na minha pilha de pratos lavados foi o prato que eu acabei de lavar e foi colocado lá. O último da pilha foi o cara que eu lavei lá no início, o primeiro de todos, tá bem? Então vamos ver aqui como funciona, né, na parte utilizando encadeamento da nossa implementação. Primeiro, né, os tipos necessários, então é a mesma coisa que a gente viu para a lista, exatamente. A diferença é que aqui, em vez de ter um ponteiro para o início e outro para o fim da minha fila, né, aqui a gente, como só tem um acesso, a gente vai ter um ponteiro aqui para o topo, tá bem? E o nome da estrutura é chamada pilha enk de pilha encadeada. Então, né, pilhas também são chamadas de stack, ali do inglês. Então a gente vai ver as seguintes operações: inicializa, inserir no topo. Ah, professor, posso inserir em outro lugar? Não, sempre no topo, tá? Não tem inserir no meio ou no final. Remover do topo, que seria, então, perdão, inserir do topo seria uma operação de push, remover do topo seria uma operação de pop. Consulta do topo ou imprime do topo, que eu posso, né, querer só ver o elemento sem remover ele. E o meu destroy, que vai, agora sim eu vou ter que percorrer do topo até a base. Então, como é que funciona? Então aqui, né, mais importante de tudo. Por que é uma pilha? Porque eu só posso acessar o topo, né? Se eu quiser, professor, não posso modificar para botar o meu insere aqui no meio? Não. Se fizer isso, é uma lista. Ok? É uma lista que tem alguma particularidade específica, deixa de ser uma pilha. Importante aqui, tá? Então, notem que a minha estrutura funciona da seguinte maneira: eu tenho o topo e eu vou apontando aqui para os outros elementos, né? A partir do topo eu vou vinculando eles, sendo que o primeiro elemento, né, que eu coloquei, que seria a minha base, ele vai apontar para null. Então, aqui é o mais antigo e aqui é o mais novo. O meu topo, né, da pilha, que é meu ponteiro, ele vai estar sempre apontando ali para o próprio topo, ok? Bom, como é que funciona inicializar? Então, eu vou, né, passar minha estrutura pilha e meu P topo aqui, né, que eu estou acessando o campo topo ali da própria pilha, vai ser nulo ali para dizer que meu ponteiro, então, é nulo, ok? Porque justamente não tem nenhum elemento para ser acrescentado. Vamos para a inserção no topo da pilha, que é chamado de push, tá? Então, a operação push ela vai ser bem mais vista com esse nome, tanto inserção quanto remoção, né, que é push e pop, eles vão ser bem mais utilizados nesse formato do que inserção na pilha, né, inserção no topo da pilha, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Aqui está a nossa estrutura de pilha, o próximo do novo vai apontar para o antigo, e o topo vai apontar para o novo, né? Então, como é que funciona aqui? Tem um elemento novo colocado, o meu topo da minha pilha, né, que está virado, ele vai estar apontando para esse elemento, aqui é a minha base, eu vou deslocar ele para o lado e vou vincular, né, o meu próximo dele aqui para apontar para o anterior. Com isso eu tenho a minha estrutura e continuo tendo acesso aqui ao topo. Como é que fica a implementação, então? Minha operação aqui push, né, que é o nome dela, ela vai retornar um inteiro, então 1 indicando sucesso e 0 indicando falha. Né? No caso aqui para a gente falha vai ser falta de memória, por algum problema do malloc. Então, estou criando aqui, passando, né, minha estrutura pilha encadeada, um ponteiro para ela, e o meu produto, que a gente imagina já está preenchido, né, para poder ser inserido. Estou criando aqui, né, então, ponteiro nulo, estou fazendo aqui todo o esquema que a gente já viu, né, para alocar um novo nodo. Aqui eu estou copiando o meu produto passado para o dado,
E aqui que eu vou fazer as mudanças, né? Então, o meu novo próximo vai receber ali o pnodo e o pnodo vai receber o novo. Então, o novo próximo vai receber o pnodo e o topo vai receber o novo, ok? Como a gente viu exatamente aqui no exemplo. Com isso, a gente consegue vincular o novo elemento com o que estava no topo e eu passo o topo para cá, dizendo qual que é o novo valor dele, ok? E retornamos 1 para dizer sucesso. Vamos à operação de remoção, que é a nossa chamada pop, né? Remoção também do topo da pilha. Se a pilha não vazia, então, ponteiro auxiliar para o topo, né, que a gente vai ter. Ponteiro para o topo ele vai avançar, para a gente, né, poder remover esse elemento aqui. Então, o meu topo ele vai vir para cá e eu vou deixar o meu aux vinculado nesse para que eu possa dar um free nele aqui. E aí, né, os acessos já do conteúdo do elemento e liberação da memória. Então, vai ficar assim, né? A gente tem esse cenário, eu desloco o topo para cá e o meu auxiliar está liberado para dar um free nesse elemento que antes era o topo. Então, como é que funciona, né? Operação chamada pop. Agora eu vou retornar um produto, então é o produto que eu acabei de remover, assim como a gente viu para manter consistência com a fila, né? Eu não quero simplesmente saber se eu removi ou não, eu quero saber qual elemento foi removido. Eventualmente eu posso querer usar isso. Então, eu vou receber a minha estrutura de dados aqui, um ponteiro para a pilha. Vou criar um nodo auxiliar que vai ser atribuído aqui, né, com o endereço ali do ptopo, apontando para o nodo topo. Vou criar aqui um produto auxiliar que é o meu prod. Se o ptopo for nulo, né, então é sinal que a minha pilha está vazia. E nesse caso eu vou botar no campo código do meu produto -1, que é o nosso, né, nosso combinado aqui. Caso contrário, então que a pilha não está vazia, eu vou fazer as mudanças aqui. Então o meu ptopo vai para o aux próximo, né, para justamente ele passar para cá. E o meu produto ele vai então receber aqui o aux dado, né, para justamente copiar esse valor que foi passado no caso para ser colocado como retorno, né, para a gente ter esse acesso, e vou dar um free no meu ponteiro retornando aqui o produto, tá bem? Consulta topo, como é que funciona? Então, de novo, né, eu vou retornar o produto, porque agora eu quero ver qual produto que é esse que está lá, sem remover ele, então é bem semelhante ao que a gente viu na remoção, mas não vai ter o free. Eu vou passar aqui meu ponteiro para a pilha, criar aqui o meu auxiliar, criar o meu produto, que vai ser minha variável auxiliar aqui, né, para armazenar o produto e para ser retornada. Se o ptopo então for nulo, né, sinal aqui que no caso está vazia a nossa pilha, então retorno -1. Caso contrário, então eu vou fazer com que o aux seja o ptopo, né, para justamente pegar naquele lugar que eu quero, e vou pegar o produto que o meu aux dado, né, que vai ser justamente o produto do topo, copiando para o produto e vou retornar ele depois, ok? Imprime topo. Então, bem semelhante aqui ao meu consulta topo. Eu vou ter de novo passar a pilha encadeada, né? Criar o auxiliar. Vou ver se a pilha está vazia. Nesse caso eu não retorno nada, eu vou dizer pilha vazia. Fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? O auxiliar vai ser o ptopo. E agora eu vou imprimir o dado em vez de retornar ele. Lembrando aqui com a nossa função imprime dado que a gente já tinha visto, tá bem? Função de destruir. Bom, agora nesse caso eu vou ter que acessar outros elementos da pilha também, porque eu tenho que dar um free em todos os meus elementos, né? Eu vou andando a partir desse ponteiro do meu topo. Então, eu tenho meu auxiliar, enquanto o ptopo não for nulo, né? Que eu vou deslocando o ptopos sempre para baixo, né? Digamos, em direção ali à base da minha pilha. Meu auxiliar vai ser ptopo, ptopo vai receber aux próximo, né? Justamente para ele poder avançar, e eu vou dar o free no auxiliar, que era o lugar que estava apontando antes para o ptopo, né? Liberando cada um dos elementos, ok? Tranquilos? Então agora vamos para a parte final, que seria utilizando contiguidade física, como a gente poderia fazer, sem entrar muito em detalhes também. À medida que a gente usa a pilha, então inserções e remoções ao longo do tempo, né, a base não se desloca, então é importante salientar que a gente não precisa de ocupação circular. Como é que funciona aqui? Né? Eu tenho a minha base, que vai estar fixa, e o meu topo, que vai se deslocar. Então, eu insiro um elemento, por exemplo aqui o 39, removo um elemento, volto aqui para o 18, ok? E com isso eu tenho então a minha lista, perdão, a minha pilha aqui, né? Se a gente for fazer, que vai ter com uma base estática. Então, para isso, não tem por que me preocupar com qualquer tipo de operação circular. Então, pessoal, era isso. A aula de hoje talvez vai ficar um pouquinho mais cansativo, porque era muito código, mas notem que não é nada demais para quem entendeu bem a parte de lista encadeada, é só uma extensão. Então, tanto pilha quanto fila são estruturas de dados que são extremamente importantes de serem estudadas. Ah, professor, mas a lista ela não faz tudo que eles fazem e mais coisa? Faz, mas como eu comentei com vocês, por exemplo, se eu quero fazer ali um exemplo do meu editor de texto, fazer um undo, para que eu vou ter toda uma lista que eu posso acessar os elementos do meio, que eu posso remover o elemento que eu quiser, se eu só vou ter só quero armazenar aquilo lá. Então é muito mais fácil eu trabalhar com uma estrutura de dados que seja focada para resolver um problema do que abrir, né, deixar isso aí aberto para trabalhar com
uma lista em geral e não conseguir domar, né? Para que eu vou ter esse monte de operação se eu não consigo, se eu não quero utilizar todas elas e deixar o meu programa maior ali desnecessariamente, tá bem? Então, agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula.